Liberdade espiritual, do livro A União Consciente com Deus, de Joe Salomon Goldsmith. Os discípulos pouco entenderam da missão de Jesus. Nos 3 anos que estiveram com Jesus, apesar de terem contato quase diário com ele e com o seu pensamento e trabalho, poucos foram os que evidenciaram estar profundamente tocados por sua mensagem. Ele não conseguiu provocar muita espiritualidade em Judas e não teve grande sucesso com Pedro, e menos ainda com a maioria dos demais discípulos. João, naturalmente, captou a mensagem plena e completa. A chegada do Messias havia sido profetizada há séculos, mas os hebreus não tinham o conceito do Messias como um ensinamento ou uma ideia divina. Pensavam que o Messias, quando chegasse, seria um homem que os conduziria à liberdade. Liberdade do quê? Liberdade da servidão a César, de serem escravo de César, liberdade, provavelmente, de algumas das práticas impostas por sua religião, porque os povos da época de Jesus estavam procurando uma liberdade física, uma liberdade temporal, e provavelmente pensavam que o Messias poderia vir como um rei para dar-lhes essa liberdade. Nisso, ficaram desapontados. Não compreendiam que a missão de Jesus não era deste mundo. Jesus veio com a ideia divina da liberdade espiritual. Esperava que, colocando os povos de sua época livres em sua consciência, livres de escravidão a pessoas e coisas, eles estariam de fato livres. Mas os hebreus estavam procurando um emancipador humano que os tornaria livres de condições intoleráveis e não conseguiram compreender a missão do Cristo Jesus. Por essa razão, poucos deles captaram a visão e se beneficiaram com ela. Que ninguém cometa hoje os mesmos enganos a respeito da missão do caminho infinito. Seu propósito é a compreensão e a revelação do ser espiritual, a manifestação harmoniosa e eterna de Deus, do bem. Ela não procura mudar, corrigir ou reformar pessoa alguma. Por isso, nosso trabalho está dentro de nosso próprio ser e consiste em alcançar aquela consciência espiritual em que não há tentação para aceitar o universo e ser individual como outro, que não Deus aparecendo como universo e como ser individual. No sentido comumente aceito da prática metafísica de cura, a saúde é habitualmente procurada como o oposto ou como a ausência de doença. A bondade e a moralidade como o oposto ou ausência de maldade e imoralidade. Porém, nesta exposição, não tentamos curar o corpo, eliminar a doença ou reformar os pecadores. Não procuramos saúde no que Jesus chamou este mundo, porque o meu reino não é deste mundo. Isto é, o trabalho do Cristo não está no reino dos conceitos humanos. Entendemos que a saúde é a qualidade e atividade da alma, sempre expressa como um corpo perfeito e imortal.
Até mesmo um corpo humano harmonioso não expressa necessariamente a saúde, porque esta é mais do que a ausência de doença. É uma disposição eterna do ser espiritual. Além disso, a bondade humana não é senão o oposto da maldade humana e não é a disposição espiritual do ser que precisamos compreender e conseguir em nossa abordagem à vida. Conquanto essa mensagem não diga respeito à saúde ou à doença humana, a riqueza material, a pobreza, a bondade ou a maldade pessoal, mesmo assim, a consecução da consciência de Deus, que aparece como um ser individual, resulta naquilo que ao sentido humano aparece como saúde, riqueza e bondade. Estas coisas, entretanto, representam os conceitos finitos daquela harmonia espiritual que na realidade está sempre presente. Quando não estivermos mais sujeitos à crença de que somos escravos de alguma pessoa ou circunstância, e quando não formos mais escravos de contas a pagar, estaremos verdadeiramente livres para sempre. Então, não nos fará diferença que espécie de sistema político ou econômico existe em nosso mundo. Seremos abundantemente providos por qualquer que seja a forma de suprimento necessário, seja qual for a forma de governo em que estejamos vivendo. E se estivéssemos na prisão, ainda assim estaríamos livres. Seríamos como aquelas pessoas de outrora que diziam: aprisionar-me você não pode, meu corpo você pode pôr na prisão, mas não a mim. A mente ou a consciência não pode ser confinada a uma sala ou cadeia. A mente pode vagar à vontade por aí e ser treinada de modo a elevar-se acima do sentido corpóreo, como de estar realmente fora deste mundo, com a sensação de estar livre do corpo, sem que deixemos o corpo. Não é possível deixar nosso corpo, porque somos uma só coisa, mas podemos deixar o sentido corpóreo dele e ficar tão livres espiritualmente que não seremos limitados nem pelo tempo, nem pelo espaço. É o que acontece quando conquistamos nossa liberdade espiritual. Nessa liberdade espiritual, sobrepujamos todo sentido de limitação. Por exemplo, não cessamos de usar dinheiro, mas não nos preocupamos com ele. O dinheiro virá, e ainda que continuemos a usá-lo, não estaremos mais limitados ou aprisionados ao conceito de que o dinheiro é um suprimento. Enquanto pensarmos no dinheiro como suprimento, não demonstraremos liberdade espiritual no que se relaciona com o suprimento. Mesmo que nossa renda fosse dobrada, não nos regozijaríamos por ter feito uma demonstração se ainda acreditarmos que dinheiro é suprimento. Dinheiro não é suprimento. Eu sou suprimento. A consciência é suprimento. Essa essência indefinível, chamada espírito que somos, é suprimento. E é onipresente, onipotente e onisciente.